Liderar vendas é muito mais do que ficar cobrando meta. É conhecer e desenvolver o time que entrega a meta no dia a dia. É sobre conhecer esse time de verdade, acompanhar a rotina, estruturar os rituais, traduzir a estratégia e cuidar de quem cuida do cliente. Por isso que nesse episódio de hoje a gente conectou duas coisas que na verdade deviam ser uma só. Liderar e desenvolver times de vendas. Aqui a gente vai falar sobre como a gente trabalha a experiência do time de vendas de forma a conectar engajamento e performance. E como que a gente trabalha a gestão comercial, que é humana, com o cuidado humano e que justamente por isso entrega resultado também. Bora lá? E aí, minha gente, que bom ter você por aqui em mais um episódio do podcast Bora Bater Meta. Eu sou a Carol Nucci, co-host do podcast, junto com o César Almeida. Diga hello. Hello, Carol Nucci, hello, pessoal, bem-vindos. E também com a Carol Maciolo, que não está aqui, mas estará nos próximos episódios também. No assunto de hoje, como eu já introduzi, não tinha como eu trazer outra pessoa que não ela, que é uma das consultoras mais cobiçadas para treinamento de vendas, trabalha já há mais de 20 anos em educação corporativa, tem experiência em diferentes mercados, é agro, é farma, bens de consumo, indústria, Sabe muito. Serviço financeiro e por aí vai, uma inspiração para todos nós aqui da Conectas, inclusive, é a Amanda Caprio, muito bem-vinda, meu bem, sócia consultora da Conectas, uma alegria ter você com a gente aqui hoje, bonita. Obrigada, Carol. Obrigada, César. Depois dessa apresentação... Agora vem, subiu, né, minha gente? Expectativas foram criadas. Exatamente, muito criadas. Mas prazer gigante estar aqui com vocês. Meu bem, vamos começar contando com um pouquinho de você. Dei só uma intro, viu? Vocês nem sabem o tanto que essa bicha sabe. Mas conta um pouquinho sobre você e como que foi o seu desenvolvimento, como que foi, né, a sua carreira, trabalhando em conjunto com times de vendas. Tá. Então, bora lá. Acho que tem toda uma história que vem, né, anterior à consultoria. Eu sempre atuei em área comercial, desde, né, época de faculdade, enfim. Na verdade, eu fiz uma transição de carreira para chegar onde eu estou. Acho que esse é um ponto importante. Então, né, há alguns anos, quase, né, 30 anos, enfim, eu fiz fonoaudiologia, né, e fui para o mercado para vender aparelhos auditivos, né? Então eu fazia a venda e fazia a consultoria para os otorrinos, para as fonos que iam adaptar para os seus pacientes. Então ali já começou todo esse trabalho mais comercial, mas antes disso, né, aquela coisa de adolescente que quer ganhar dinheiro, né, e não tem tempo para trabalhar, vai para o shopping center, né? Então, para quem se lembra, vou entregar a idade agora, eu trabalhava na Pacalolo. Na Pacalolo! Olha só! Tinha roupas. Sonho de consumo dos Exato. adolescentes da sua época. Exatamente. Então, trabalhei na Pacalolo, né? Foi a primeira experiência real com vendas, que foi muito bacana. E aí começou, né? Quando eu me formei, trabalhei com a venda de aparelhos, depois fui para o mercado de propaganda médica, né? Saí um pouco da fono, acabei migrando um pouco para a indústria, farma, fiquei como representante, visitando os médicos e também fazendo o trabalho das farmácias no varejo. Então era um trabalho também ali que juntava tanto a demanda, né, nos consultórios, mas principalmente também a parte de venda nas farmácias. E aí, né, nessa transição, sou fono, vou trabalhar na fono, vou trabalhar na indústria, eu acabei sendo convidada por uma amiga minha psicóloga a fazer uma entrevista numa consultoria, isso em 2004. Né? Enfim, falei, quer saber? Não sei muito qual é o caminho que eu tô querendo, vou lá conversar, bati um papo com uma das sócias e foi muito legal. Era uma consultoria muito voltada para o varejo, né? Muito voltada ali para o varejo mesmo, né? Para vestuário, enfim. E bati um papo, falei, bom, elas vêm trabalhar com a gente, tem perfil, falei, bom, vamos lá, né? E aí me lancei num primeiro projeto como instrutora para treinar garçons, né, nos bares que serviam chopp, né, um projeto muito grande que eu fiz na época, e eu tinha que ensinar os garçons a tirar o chopp de forma correta e também atendimento. Então ali, né, dentro de consultoria foi onde se iniciou esse olhar para times comerciais. Eu não tinha nenhuma ainda expertise nisso, né, mas comecei e foi muito legal, porque foi uma escola muito bacana. Eu como instrutora fiquei uns 3 meses e aí fui convidada para ser uma das consultoras do projeto, porque uma das meninas virou sócia e precisavam de uma consultora júnior. E eu falei, bora lá, né? Então, me lancei. E aí começou, né, Nucci, César, essa embarcada, né, no mundo dos times comerciais. E eu falei que sempre foi, assim, uma coisa muito sem querer.
Deu ir caindo em projetos, times comerciais de diferentes segmentos. Então, né, ali aprendendo um pouco de cada coisa. E aí eu comecei a entender que ali era um lugar que eu estava curtindo. Né? Já estava na veia comercial. Sim. E comecei a me interessar pelo trabalho, né, dentro da educação corporativa com os times de vendas. E aí comecei a me especializar, né? Então, assim, os projetos eram direcionados para mim, aí você faz curso aqui, né, faz uma formação, vai muito para campo. Então, acho que um dos grandes aprendizados que eu tive, né, nessa área com os times comerciais foram de todos os campos que eu fiz na vida, né, para poder pensar nas soluções. Então, ali, assim, acho que o aprendizado é na veia mesmo, é né, ali no lugar onde tudo acontece. Então, acho que isso me ajudou demais. E aí foi uma trajetória, né? Foi onde, em 2010, conheci Carol Manciola, né? Na consultoria Triunfo, que ela trabalhava, e de lá para cá a gente sempre trabalhou juntas, e aí sempre voltado para os times comerciais, né? Então, foi uma carreira que foi uma transição e uma paixão. E aí você apaixonou estou por aqui. Ô, Amanda, uma coisa que a gente fala muito, e a gente, né, tá no mundo de treinamento e desenvolvimento, se fala muito, é que treinar times de vendas é diferente de treinar outros times, né? E não é gabar para um lado, gabar para outro, mas existem seus desafios e suas especificidades. Nessa experiência de 20 anos, o que você aprendeu que é diferente? Quais são essas diferenças e que pontos a gente precisa prestar mais atenção quando a gente está falando de desenvolvimento de times de vendas? Ô, Nuti, né, eu acho que tem um ponto. Agora, para você que é do comercial, né? Aquela coisa, nem tudo é culpa do comercial. Então, já começa aqui, É né? verdade. Isso é uma coisa importante. Quando a gente fala desse desafio, né? Por que treinar times de vendas é diferente? Eu acho que parte de um primeiro princípio muito claro, que assim, a área comercial é uma área que você pode diariamente aferir se as coisas estão dando certo ou não, se você está próximo do resultado ou distante, porque você tem esse controle em termos de números, né? Você consegue quantificar aquilo que tem que ser entregue. Que é muito diferente quando você vai para uma área mais administrativa, lá no corporativo, onde você tem os seus indicadores, obviamente, também, mas a pressão por resultados é diferente. Né? Resultado todo mundo tem que entregar, não é só área comercial, isso é fato, né? Cada área tem sua meta. Mas a pressão por resultados na área comercial, ela é muito forte, diariamente. Então, para a liderança, esse é um super desafio que a gente sempre fala, né? Como é que eu estabeleço uma relação de confiança saudável e que impulsione as pessoas, né, para a performance, equilibrando essa pressão pela entrega, mas também garantindo que o clima permaneça favorável a tudo isso. Então, acho que um dos grandes diferenciais está muito nesse olhar, sabe? Como é que o clima e o resultado eles são equilibrados numa gestão onde você precisa fazer com que as pessoas, né, entreguem aquele número para aquele, né, e o diário ou o semanal, seja lá qual foi a maneira que você vai olhar, mas para que no final a conta feche. Porque é o que a gente fala, né? A gente sempre fala isso na Conectas, né? Que a gente tem duas áreas nas empresas, uma que está vendendo e a outra que ajuda a vender. Todas as demais que dão apoio e suporte. Né? Então, vendas acaba sendo ali, o holofote cai, né, sobre vendas. E toda essa pressão real, ela sobrecarrega não só o time que está em campo, mas a própria liderança, né? E aí é o efeito cascata, né? Que vem de cima para baixo e acaba impactando, inclusive, se não tomar esse cuidado, lá na ponta, em quem é, né, os nossos personagens principais, que é o cliente. Então, é um cuidado que você, como líder, precisa ter com o time, com as áreas que são as áreas suporte e apoio e com quem está lá, né, na frente que vai ser impactado. E aí, da mesma linha da pergunta, qual que é a diferença de treinar como consultora, né? Um time de vendas e um time não vendas? Porque essa é a perspectiva do líder, né? A perspectiva sua como treinadora. Ô César, você sabe que toda vez que a gente vai fazer uma reunião de briefing, a primeira coisa que vem, não, eu preciso te falar uma coisa, que assim, o meu time de vendas, você sabe como é que é? Eles são muito difíceis, eles são muito, assim, sabe, agitados. E aqui é muito diferente do que você já viu por aí. Não é diferente. Então, assim, treinar times de vendas, eu acho que tem que ter um maior cuidado. Porque, sim, é um time que está muito acostumado com dinamismo. Tá no campo, tá na rua, né? Uma rotina ali, né? Ele não está acostumado a ficar dentro de uma sala fechada. Então, por si só, né? Um ambiente onde, seja online, seja presencial, ele precisa estar por algumas horas, né, ali, focado, né? Presente. Esse é um super desafio por conta da própria rotina. E eu acho que não é só isso. Acho que esse é um ponto. Mas acho que, principalmente, é um time que
na minha percepção, pela pressão exercida sobre a entrega do resultado, se ele não enxerga valor naquilo que está sendo dito, logo de início, não é que no final do dia ele viu que foi legal. Ele desconecta. E você perde o time. O cara começa assim, pô, podia estar fazendo, tô aqui, meu cliente lá, e chegando 1000 WhatsApps, ainda mais hoje, né? Porque a gente não tinha ainda a tecnologia, a gente conseguia, porque lá atrás não tinha isso, né? Então você conseguia capturar mais rapidamente as pessoas. Mas hoje o celular tá lá, apitando na orelha, né? Vibrando, chegando mensagem do cliente. Então, eu acho que para nós treinar, né, para nós que estamos lá treinando o time de vendas, esse é um ponto que a gente realmente enxerga que é diferente quando a gente está com um time, né, de outras áreas dentro das companhias. A gente precisa garantir essa percepção de valor muito no começo. Né, de que assim, vale a pena você estar aqui essas 2, 4, 8 horas, seja lá quantas for. Eu acho que é uma coisa que assim, a gente sempre fala muito, né? Treinamento para time de vendas, ou qualquer solução, né, educacional, tem que ajudar o time de vendas a bater meta. Senão, não faz sentido. Nada melhor do que aqui no Bora Bater Meta pra gente falar falar sobre isso. isso. Um dos feedbacks que você mais escuta, e a gente já conversou sobre isso, é que é como se parece que você trabalha aqui, né? Que eu acho que se tem um feedback melhor pra gente receber, é esse, né? É o time, ou falar, nossa, parece que você tá aqui dentro da empresa, parece que você é do nosso time, né? O que pra você é fundamental para que a gente construa essa sensação de que a gente já é parte daquele time, de que a gente conhece, etc. Acho que isso até complementa a mesma resposta, né? Que o César me perguntou. Por que é diferente treinar time de vendas, que é um pouco isso, né? Primeiro que é muito legal quando a gente escuta esse feedback mesmo, né? Porque é isso, tem um preparo para entrar em sala. Porque hoje ainda mais, né? Qualquer conteúdo que você vai falar de processo de vendas, eles são conteúdos que, assim, na base, eles não têm muita evolução e mudou o processo de... Não, as etapas da venda permanecem as mesmas etapas da venda. A gente tem, né, algumas bibliografias mais ali, né, fortes, que é spin selling, né, a venda desafiadora, várias outras, né, ali, leituras que embasam a área comercial. Só que isso todo mundo tem acesso. A grande diferença que faz com que o time perceba valor é justamente quando você pega esse conteúdo e traz para a realidade. Então, o que me ajuda muito, né, a ter essa visão e fazer com que as pessoas... Porque eles falam assim, nossa, é espiana, você estava aqui, a gente não te conhecia. É justamente pegar, né, me apropriar das idas a campo, das entrevistas, tanto com, né, quem solicita o treinamento, a área que demanda, né? E, mas às vezes não é o RH que pede, sim, mas quem vai ser impactado é a área do negócio. Então, conversar com as lideranças, com áreas que impactam diretamente. Então, você fala com uma área de inteligência de mercado, você fala com uma área, né, de produtos, de marketing, trade, depende de onde você está, para conhecer o negócio daquela empresa. Porque é diferente eu falar, né, de vendas consultivas num mercado onde eu estou vendendo serviço. É diferente eu falar de vendas consultivas num mercado onde eu vou estar lá no ponto de venda, tendo que trabalhar com a gôndola, com a exposição, olhando para estoque, fazendo com que o cliente performe um produto, né, para o seu consumidor final, que não sou eu que estou lá. Então, eu preciso prepará-lo para tudo isso. Então, é tudo muito diferente. E esse conhecimento, né, esse estudo que a gente faz e que faz parte do processo, inclusive, né, de desenvolvimento, customização, é essencial. Então, vai para o mercado, vai para o campo, faz entrevista, conhece a linguagem. Tem uma coisa que assim, né, você já deve ter ouvido falar. O vendedor, e cada empresa tem um nome, né? É consultor de vendas, é key account, né? Às vezes consultor, vendedor, né? Líder. Tem várias nomenclaturas que cada empresa dá o seu. Então, se você, por exemplo, vai dar um treinamento para um time de vendas que são chamados de key accounts manager, aquela coisa bonita, aí você chega nessa fala, galera, nós aqui que somos vendedores, pronto, aí, não, como assim? Não sou vendedor. Então, assim, você tem que chegar, né, ali, assim, todo mundo é vendedor na essência, todo mundo vende. Tudo bem que seu cargo é key account, você podia ser consultor, seja o que você for, só que você tá vendendo. Mas se você já chega logo de, né, assim, de cara aí, você quebra o rapport. Né? Porque a pessoa fala, pô, ela tá vindo aqui falar, e ela lá, mais uma pessoa que vai falar de novo sobre, técnicas de vendas, né? Então, assim, eu acho que é um cuidado, que é isso, estuda o negócio, conhece a linguagem, né? Pega lá como é que funciona, qual é a ferramenta, qual é o tipo de CRM, porque tem CRMs que são diferentes, então não adianta me falar um CRM, né, genérico. Então, acho que é isso, Nuti, acho que é mergulhar no negócio mesmo, sabe? E eu acho que essa é uma dica, né, para toda a equipe comercial. Faça com que o seu cliente sinta que você faz parte da equipe dele. Perfeito. Vai ficar muito mais fácil o seu trabalho, né, Amanda? Eu acho que isso é... Total, sério. Essa forma que você cria de criar sintonia com os seus clientes, com os nossos clientes da Conectas, eu acho que vale para qualquer pessoa da área comercial. Perfeito. Faça com que o seu cliente sinta que você faz parte da equipe
dele. E aí, ô César, aproveitando, né? É isso, quando a gente fala que hoje a gente só faz a diferença quando a gente é parceiro do cliente, é isso. É isso. A gente tem que ser parceiro do cliente. E aí, quando você me perguntou, né, Nuti, a diferença de liderar times de vendas, né? É que nessa pressão toda, o líder tem que ser visto como parceiro do time. Assim como eu quero que o meu time seja percebido como parceiro do cliente, que o cliente perceba que ele é do time dele, o time tem que olhar para a liderança como um parceiro nessa jornada, sabe? Não como alguém que só vai cobrar meta, não como alguém que está lá fazendo as questões burocráticas acontecerem, cobrando o processo. Não, é aquele cara que realmente vai te apoiar, aquela líder ou aquele líder que vai te levar para onde você precisa ir. Acho que essa é uma grande diferença e um desafio do líder hoje, porque eles têm 1001 atividades, não é só, né, liderar o time. E como é que ele, né, faz esse equilíbrio entre pessoas e processos, né? Então... Nessa linha, a gente tem até que quebrar um pouco, tem uma sandália da humildade para vestir, ver se faz sentido o que eu vou te falar, um pouco polêmico, mas é que pra gente não ser uma liderança que só tá ali para cobrar meta, a gente precisa conhecer o time mais profundamente, a gente precisa estar junto, a gente precisa entender os desafios, ajudar a contornar barreiras. A liderança tá aí para caminhar em conjunto. Só que a sandália da humildade, para mim, ela vem no sentido de que eu não posso pressupor que eu já conheço esse time. Primeiro que não é o time só. Cada pessoa pode ter suas nuances, indivíduo, né? diferentes papéis, diferentes Total. regiões, tem diferentes necessidades, enfim. Que recomendações você traz para que essas lideranças conheçam melhor os seus times para que, né, nesse processo, possam liderar e desenvolver esse time melhor? Legal. Acho que a primeira coisa, assim, né? Se tiver que dar o recado, é assim, liderança comercial precisa estar no campo. Né? Não dá para você liderar o time comercial de trás da mesa, sentada numa mesa, dentro da filial, da unidade, sei lá como é que se chama, da matriz. Não dá. Porque você só consegue conhecer o time se você tá junto, dia a dia. Tem que acompanhar. Então, acho que o acompanhamento é a primeira regra básica, assim, né? Para eu poder saber. Porque senão é o que você falou, né, Nuti? Não parece que... Não dá para fazer igual para todo mundo, né? Eu acho que, assim, o direcionamento é, né? A estratégia do negócio, ela é única, mas como você desdobra essa estratégia, não dá para ser igual. E eu só vou saber como você vai ser melhor liderada, ou o César, sei lá quem for, se eu estiver junto, né? Então, acho que um dos primeiros pontos é ter essa clareza. Cara, líder comercial tem que estar na rua, tem que estar no campo, fazendo visita, acompanhando, né? E acho que, além disso, existe, acho também uma questão, né? Quando você fala de sandália da humildade, de o líder também perceber e ter a clareza de que ele também é ser humano. Né? E essa proximidade, né? Essa necessidade de estar próximo vem, inclusive, do reconhecimento da própria vulnerabilidade que ele tem. De que ele também não é o cara que sabe sobre tudo, que ele também precisa aprender com o time que ele tem, independentemente do nível de maturidade, senioridade. Sim. Né? E quando ele consegue olhar para esse campo de, cara, como é bom ter um time que eu também aprendo, no mínimo eu vou olhar com uma perspectiva diferente para aquilo que eu já sei, isso te ajuda, né, e te coloca nesse lugar, né, da proximidade. E é isso, entender que, assim, a gente sempre fala, né, por trás do crachá tem uma pessoa, né, então, assim, por trás do líder também tem. Né? Então, você precisa, para conhecer seu time, estar no campo. E aí, aquela questão, autoconhecimento, tudo isso facilita, né? Porque se eu sei como eu funciono, fica mais fácil eu entender como que eu faço para me flexibilizar ao que o César precisa. Como é que aí entra em todas aquelas questões, né? Como é que eu flexibilizo a minha comunicação, a minha gestão, né? Como é que eu delego? Aí entra todos os pontos técnicos do negócio, mas é basicamente isso, né? Como é que eu consigo ter um autoconhecimento suficiente para entender o que é melhor, né, na minha flexibilização com o time, para que eu consiga individualmente chegar em cada um dentro da essência de cada, né, e conseguir performar. Eu gosto até dessa visão que você trouxe para mim, uma liderança que é mais humana, né? Que nada mais é do que a gente trazer aquilo que faz de nós humanos, não é nada fora da casinha e também não é nada de aplaudir o sol. Exato. Mas ser uma liderança mais humana é uma liderança que considera esses diferentes perfis. Eu sou uma liderança diferente para a pessoa A do que para a pessoa B, do que a pessoa C. Pego o melhor de mim e adapto para esses diferentes perfis da melhor forma para maximizar a geração de valor mútuo aqui, né? Você sabe que você falando isso, desculpa, mas é que veio na minha cabeça. Claro. Um dia desse eu estava num treinamento com, né, um time de líderes e a gente estava conversando sobre delegação, empoderamento, enfim. E eles tinham que fazer lá uma atividade para eles pensarem o que vocês podem delegar e para quem. Aí um dos líderes falou assim, me chamou e falou, cara, eu já delego tudo que eu posso para todo mundo. Eu falei, cara, se realmente você faz isso, que bom, parabéns. Mas assim, já que você delega tudo, né? Já que você está nesse mundo maravilhoso da delegação, será que talvez você não possa começar a delegar aquilo que você já delega sempre para um, para outro?
né? Será que você não consegue, né, entender que talvez aquela pessoa que já está, né, ali empoderada em alguma coisa, tá na hora de você começar a empoderar outras tantas naquele processo de delegação, né? Então acho que na hora que você começa a perceber, né, que você como líder precisa olhar para todas as pessoas e entender que o seu máximo não é o máximo do outro, né? E que todo mundo tem o seu, como a gente sempre fala, né? Como é que a gente transforma potencial em impacto? A gente precisa identificar esse potencial nas pessoas. E é o que você falou, né, Nuti? É diferente individualmente, isso muda. Então, se eu não conseguir ter esse olhar mais humano e do indivíduo, eu dificilmente vou conseguir ter uma ação como essa de achar, não, então, a Nuti é quem faz sempre tal ação, ela que é a pessoa que quando eu tiro férias fica no meu lugar, ela é a pessoa quando eu preciso que tenha mais autonomia para falar com o financeiro, quem vai liberar crédito tudo é a Nuti, porque ela faz muito bem. Mas aí que eu deixo de olhar para o lado, né? E se eu tenho, sem querer, alguns privilegiados, eu tenho aqueles que estão sendo esquecidos. E você trouxe um tema que eu acho sensacional, que é essa coisa da delegação, porque é tão óbvio, né? Que sim, parece que é óbvio, né? Parece, exatamente, essa pegadinha, porque a delegação ela só tem vantagem. É vantagem para quem delega, vantagem para quem recebe, porque aprende, vantagem para a organização ficar mais produtiva, mais eficiente. E por que é tão desafiante para os líderes delegarem? Amanda, me conta essa pergunta de milhões, como diz minha colega aqui. Tem um excesso, né? Eu delego tudo, como você Delargo, falou. né? Delargo, né? Vai, faz. Providência divina, né? Ou eu microgerencio tudo, isso. Né? Putz, ô César, eu acho que assim, esse é um tema, né, que é isso. Parece que é igual feedback, né? Tema que é óbvio, mas que ninguém faz direito como deveria. Exatamente. Eu acho que tem várias coisas, tá? Acho que não tem uma coisa única. E aí é muito de, né, pessoa para pessoa e que tá muito atrelado ao que a gente fala, que são as boas e velhas, né, crenças dos seus modelos mentais. Então a maneira como a pessoa encara a delegação é o que vai fazer com que ela delegue mais ou menos. A gente sempre fala, né? A liderança é exemplo. Faço álcool detox, aquela coisa toda. Só que às vezes um líder não delega porque a ele também não foi delegado quando ele era liderado. E na cabeça dele, ele aprende aquilo que muitas vezes ele viu. E muitas vezes eu não deleguei ou não delego por várias razões. Primeiro, porque eu acho que se eu delegar o que eu tenho que fazer, vai parecer que eu não sirvo para mais nada. Então, se eu tinha que fazer isso, mas eu dei pro outro fazer, deleguei. Então, qual que passa a ser a minha função? É como se eu começasse a ser menos necessário ou necessária. Então, tem algumas pessoas que acreditam, né? Tem isso como, né, crença sobre a delegação. Para outras pessoas, assim, sabe aquela do apego? Ninguém vai fazer melhor do que eu. Ninguém vai fazer tão rápido quanto eu faria. Pode até ser que não faça mesmo. Pode até ser verdade. Pode até ser mesmo, Exatamente. mas não quer dizer que vai fazer ruim. Exatamente. Ninguém vai fazer igual a você, porque ninguém é você. Isso é fato, né? Mas não quer dizer que vai fazer errado. Inclusive, né, eu acho que quando você falou, a gente só tem ganho, tem uma coisa muito legal, né, que, cara, às vezes não vai fazer igual, vai fazer até melhor. Sim. Né? Numa outra solução que eu nunca pensei, vai fazer melhor, vai fazer, né, com mais produtividade, enfim. A gente tem vários exemplos, né, vários livros. Tem um livro que eu gosto muito que chama Oportunidades Disfarçadas. Sim. Né? Não sei se vocês conhecem. Não. É muito legal. Ele traz muito isso. Né, vários exemplos de soluções de empresas que estavam, sabe, à beira da falência. Ele fala de várias empresas. E muitas vezes, em algumas vezes, soluções vieram daquelas pessoas que você menos imaginava possível, né, ali dentro do contexto. Por quê? Porque, de alguma maneira, para quem está ali no comando, parece que só a maneira que ele faz e consegue entregar, talvez no momento seja mais fácil para ele aceitar que é o melhor. Até porque tem um outro problema, né? Não é porque eu não quero, porque eu não acredito, é porque eu tenho que parar para fazer isso. Eu tenho que parar o meu tempo, eu tenho que, né, é o que você falou, delegar, senão vira delargar, né? Delargar. Se eu não bloco minha agenda para falar, então agora, sei lá, eu quero fazer com que a Nuti comece a aprender a fazer algo que ela nunca fez. Primeira coisa que eu acho importante, aí é o recado. Quando a gente vai delegar algo a alguém, primeiro entenda se a pessoa está disposta a fazer aquilo. Né? Se ela gostaria de aprender essa nova habilidade, se é um caminho que ela quer, né, desenvolver. Ou então venda a ideia para ela que isso vai ser bom consiga para a carreira dela. convencê-la de que isso é importante. Já que as vendas movem, né, o mundo, você começa a delegação, tem que começar vendendo que isso vai ser bom para ela. Porque senão, aí você falou um negócio legal, né, César? Porque senão, assim, se eu não vendo isso e a pessoa não estava muito afim, é aquela coisa de igual abaixo, né? Não, e aí, eu já vi líderes começando a delegar assim, não, eu tô muito atarefado, minha agenda tá muito cheia, preciso que você faça. Isso. Ai, pelo amor de Deus, aí você, tipo, né, tira o glamour, vamos dizer assim, da oportunidade. Eu vou esvaziar minha agenda e vou encher a sua. É isso, exato. Uma boa prática que eu gosto de trazer aqui nesse sentido é sempre trazer o porquê, né? É isso. Sempre. Porque não manda quem pode, obedece quem Já tem foi juízo. Isso é essa- muito comum em vendas, inclusive, né? Tipo, faz isso aí, né? E vendas tá ali, né? Toca o bumbo, né? Vai. Ai, putz, olha, tem que colocar esse material no ponto de venda, tem que fazer isso, tem que usar esse pitch, tem que vender esse produto. Executa. Mas
muitas vezes a gente, pela desculpa da perda, não tenho tempo, né? A gente perde o principal, que é explicar o porquê que a gente está pedindo aquilo. Exatamente. Dar contexto, Perfeito. trazer mais transparência, e aí transparência não é ficar contando cada vírgula, mas é explicar o contexto em que tudo está acontecendo e o papel dessa pessoa em atingir aquele objetivo que se torna comum, né? É aquela boa e velha, né, frase que é aquela história, quem tem um porquê aceita qualquer como, fica mais fácil, né? Aquele livro Em Busca do Sentido fala muito sobre isso, né, do Viktor Frankl. Como é que você, às vezes, vive uma diversidade de uma maneira muito mais leve ou possível de ser superada quando você entende o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Né? Então, quando você dá o porquê, você dá o sentido, fica mais fácil talvez você conseguir vender aquilo que inicialmente a pessoa talvez, né, seja um pouco mais reativa, mais refratária. E você trouxe uma coisa legal, né, Nuti? Eu acho que tempo, de fato, é uma justificativa verdadeira, mas não dá pra ser o que te breca, né? Até porque você vai perder mais tempo, É né? isso. Talvez hoje eu precise investir um tempo maior em formar o César para fazer algo que ele não saiba, mas depois lá na frente eu vou ganhar tanto em tempo e ele em aprendizado, em desenvolvimento. Exatamente. E a gente cai hoje num ponto, olha, por exemplo, quando a gente olha muito, tem muitos mercados, né, que a gente tem conversado bastante, que são mercados que são de gestão muito familiares, né? De uma gestão muito familiar. Só que esse mercado precisa de sucessor, porque senão uma hora acaba, né? Sim. E acho que hoje esse é um ponto que tem dificultado muito essa formação de sucessores. É essa coisa de eu vou até o final na minha mão e só vou passar a bola quando realmente eu tiver que sair daqui. Mas preparar uma pessoa não é do dia para a noite. É verdade. Né? Você precisa de tempo para isso. Você precisa, né, fazer isso, é uma jornada mesmo. Então, como é que você faz isso? Então, quando você começa a mudar essa mentalidade de que, eu deleguei, eu vou perder o que eu tinha de melhor, ou você é uma pessoa que não sabe para mais nada, ou não vai ser igual a mim, quando você começa a mudar, fica mais fácil até você olhar para como é que você vai dar continuidade àquilo que você tem feito, né? Se amanhã ou depois você sai dessa cadeira para uma cadeira diferente, quem fica no seu lugar? E a gente sempre fala, né, assim, se você não prepara ninguém para ser tão bom ou melhor do que você vai ficar onde você está para sempre. Claro, e na área comercial tem outros papéis que o líder muitas vezes negligencia, que é da responsabilidade dele. Por exemplo, olhando para outros mercados, olhando para outras possíveis aplicações do produto, relacionando com outras áreas da empresa para diminuir as fricções, né? Como a gente costuma falar, né? Reduzir os silos, né? Que as pessoas ficam separadas. Que são grandes, tem mais, né? Hoje tem pois muito então isso. Esse trabalho só o líder pode fazer. As equipes, não é responsabilidade das equipes, por exemplo, transacionar com outras áreas. É a responsabilidade dela é entregar ali naquela área que ela tem que fazer. Então, quando o líder percebe que esse papel, que às vezes é tão importante que ele precisa fazer, que vai gerar um ganho dentro das organizações, aí sim ele está fazendo o papel dele, né? O César, você tocou no outro desafio da liderança comercial, que assim, né, como a Lute falou, o líder tá lá, o comercial tem que pôr, executa, produto, gôndola, não sei o que lá. Como a gente tem muita execução, outro desafio do líder comercial é sair da operação. Porque isso que você acabou de falar é estratégia. Pois você está no nível tático estratégico do negócio. Mas o problema é, quando eu estou muito na operação, não me sobra tempo para fazer isso. E é onde dá os silos, é onde dão os problemas, né, ali da cadeia de valor. Porque, ok, a gente sabe, como eu brinquei, né, nem tudo é culpa do comercial, não é mesmo. Tem às vezes questão de produção, de logística, tem uma CEP que é uma cadeia de valor, né? Mas na hora que eu não consigo estar olhando para isso e tentando amarrar algumas pontas, o meu tempo de resposta na contingência é muito maior. Sim. É isso Porque aí. eu não estou preparado para isso, nem junto com as outras áreas, por exemplo, criando ações possíveis para que a gente lide com os contratempos, com aquilo que não é esperado. E eu tô ali com o time executando. Por quê? Porque eu tenho que entregar número. Então, aquela história, na última semana do mês, a gente fala quando bate lá atrás, né? Aí, cara, eu vou pro campo. Eu não vou lá para te ajudar a você conseguir vender melhor. Eu vou lá para vender para você, porque eu tenho que entregar o número. Exatamente. E aí não para pra ensinar porque perda de tempo. Aí a gente brinca, né, do ciclo vicioso, né? Líder no campo, a gente brinca com o supervisor, por exemplo, a gente fala que vira o super vendedor, né? Eu viro o super vendedor, o time não tá preparado, não entrega resultado, eu vou pro campo. Aí eu entrego o resultado, mas eu não tenho tempo para treinar o time. O time continua despreparado, consequentemente não vai entregar resultado. O que eu vou ter que fazer é virar o super vendedor de novo. E fica nisso, né? E engraçado que você trouxe no começo do podcast falando que o líder tem que estar no campo, mas não na perspectiva de fazer o trabalho de campo. E sim na perspectiva de, se eu estiver no campo fazendo trabalho de campo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que estar no campo desenvolvendo a equipe. Eu tenho que estar no campo percebendo oportunidades em clientes diferentes. Eu tenho que estar agregando valor. Se eu não estiver agregando valor fora da atuação que o vendedor deveria estar fazendo, eu tenho que estar desenvolvendo. Se eu não estou desenvolvendo a equipe, tem alguma coisa errada.
Eu também não tô lá pra ficar fiscalizando, né? Ó, Porque pelo também amor de tem não é gente o que auditor, fala, né? Ai, auditor gente. de campo, O, né? o, Não. che- o gente. líder, o chefe, sai, né? O cara fica desesperado, fica até Fala, duro, "Ih, né? Porque é." não consegue isso com esse medo da auditoria. Você sabe que muitas vezes quando a gente vai pro campo, a gente brinca, né? Quando a gente vai a campo com a galera, que tudo acontece bonitinho, né? Tanto que eles viram e falam, nossa, você me dá uma sorte, vou sair com você outras vezes. Mas por quê? Não, porque, nossa, hoje tudo funcionou. A gente brinca, né? Aquele comentário, né? Que você fala, nossa, que bom, mas será que funcionou porque eu tô aqui? Ou que você faz aquilo que você deveria fazer todos os dias? Então, É que tá eu Com a minha brinco- presença, Tá né? Eu brinco que é a áurea da competência. Você chega, a sua área resolve tudo. Exato. E o líder tem que estar ao lado para apoiar e direcionar, não para fazer por, é isso, né? É como é que ele orienta. Tem casos que até eu acho, né? Eu acho não, é real, que sim, tem hora que dependendo do nível de competência que a pessoa tem para fazer algumas coisas, o líder vai lá mostrar, ó, vem cá, olha, deixa eu mostrar para você ver como é. Isso. Beleza. Mas a partir do momento que eu começo a formar e desenvolver essa competência, eu tenho que começar a soltar. É isso. Não, agora vai você, eu só vou te observar. A gente sai de lá, a gente senta num café, bate um papo, troca um feedback e a gente vai, né, fazendo isso ao longo de toda a rota do dia, por exemplo. São fases do desenvolvimento daquela isso, pessoa, mas não né? pode ser para substituir. Tem gente que eu vou mentorar e que vai, entendeu? isso. Dou ali, né, dou a mentoria e ele segue sozinho. Tem gente que eu não preciso nem fazer mentoria, é o coach básico ali, eu quero entender e tal, enfim, vai. E aí, Amanda, eu saio daquele ciclo vicioso que é bota pressão, eu acho que eu tô fazendo o time desenvolver, Pois é. né? Achar que esse é o seu papel, né? O meu papel é Pilhar a colocar galera, né? pressão para poder bater a No meta. E não chicote, é. é. A gente bate a meta quando a gente se desenvolve. Desenvolver Total. também é papel do líder, né? Também, né, eu diria que a essência do papel da Essência. liderança é Boa. o desenvolvimento do time. Sim. É isso aí. Porque quando a gente fala o também é engraçado, porque isso cai como se fosse num segundo plano, né? É. Aí, além de tudo, ainda você tem que desenvolver. Ai. Que é bem o que eles falam, né? Quando a gente Aham. vai. Ah, mas ó, Eita, eu tenho que desenvolver, mas além disso, eu tenho que fazer isso. Isso assim, então, bem-vindo ao mundo, né, cara? É isso. Né? Você Tem como- muita dica. É porque eu adoro lembrar o conceito de liderança para as pessoas não esquecerem que liderar é conseguir atingir tem vários conceitos, mas em resumo deles é a mesma coisa, que é conseguir atingir um determinado objetivo através da organização de recursos e inspiração das pessoas. Se eu consigo juntar aqui, gente, conseguir os recursos necessários, a gente bater uma meta comum, é liderança. Mas é através das pessoas. É isso. com as pessoas. Eu tenho E, que né, entregar. não né? é sozinho. Se for sozinho, não é liderança, então faz. Isso, faz você, não precisa de equipe, né? Você faz sozinho. Exatamente. É isso, acho que esse é um grande desafio, é o líder de vendas, principalmente a primeira liderança, claro, né? Porque tá Aham. muito mais ali, Sim, né? Vivo. Sim. É ter essa compreensão de que o seu papel agora não é mais fazer, né, é fazer com, né? É ajudar, é direcionar. E aí a proximidade faz toda a O diferença. pipeline de liderança é a primeira passagem, né? O líder de É outros, isso, né? você é líder de si. Agora você não é É. mais, não é mais Você é líder você. de Você tá outros. liderando uma galera. É Agora, isso aí. 2, 3, quantas forem as pessoas. E aí muda, né? Aliás, isso acontece muito em vendas, agora que você falou, né? Me fez. Eu ia fazer outra pergunta e me lembrei dessa que você falando. Muitas vezes acontece de promover a líder, o profissional de vendas que mais bateu meta, que tem Perfeito. o maior resultado numérico, não necessariamente tem o melhor perfil. E aí coloca essa pessoa numa posição de vendas no mesmo modus operandi de que tocava as vendas, tipo assim. Vamos precisar fazer, né? Sem desenvolvimento nenhum, a pessoa jogada no incêndio. E depois você fala, nossa, não deu certo, né? E aí é prejudicial para todo mundo, para a pessoa de vendas, para o time, para o negócio. Como que, na sua visão, seria um desenvolvimento mais preventivo tanto na seleção, mas sobretudo no desenvolvimento dessa pessoa que vem exercer um papel de líder de vendas, né? Legal. Além do resultado numérico, né? Eu acho que é isso. Acho que o primeiro grande engano é esse. É você subir alguém, né, no nível de liderança pela performance na entrega dos resultados. Porque uma coisa é você vender, outra coisa é você liderar. Eu acho assim, o Nuti, eu acho que... É por isso que eu falo, a preparação não é de uma hora para outra. Mas antes disso, para mim, eu tenho que ter certeza que aquela pessoa quer ser líder, quer ser gestora de pessoas. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. A gente não tem mais essa necessidade de, né, ser o crescimento vertical. Sim. Isso não existe mais. Talvez eu queira ser vendedora para sempre. Atuar nesse papel para sempre. E tem um desenvolvimento tudo bem, especialista. Eu vou ser o melhor aqui, né? especialista em vendas daquilo que eu entrego. Tá tudo certo. Sim. Então, acho que o primeiro passo é se a pessoa que você entende que teria essa capacidade tá afim disso. Entendeu quem quer ou quem tem competência e tudo mais, legal. Aí parte para um processo de sucessão. Sim.
né? E aí você começa a trabalhar desenvolvimento de algumas competências, né, que são essenciais para que ele possa, quando chegar ali, não ser jogado, como você falou, lá vai, né? Virei líder e agora, né? O que eu faço? Porque a tendência é justamente ele voltar a fazer o que ele sempre fez. Que é o que ele faz bem. E aí reforça esse modus operandi de muita execução, É isso. pouco planejamento, porque nem no desenvolvimento da própria Ele não liderança, consegue. né? Como isso. desenvolver os outros sem desenvolver a si mesmo, Até né? porque muitas vezes, quando acontece isso, ele era a par daquela galera que agora ele tá. Então, até ontem ele chorava junto com os caras, né? Até ele reclamava, ele falava, ele tava no grupo de reclamação do líder, né? Que é aquele que ele não tá, né? Sim, sim. Atenção, É um líderes. grupo paralelo. Gente, eu queria dizer uma coisa pra você. Se você ainda não sabe, você sabe que tem um grupo com você e um grupo sem você. Se você é líder, saiba que existe Se um você grupo é da sua líder, equipe sem você. Então é muito desafiador, porque até eu tenho que mudar muito a minha postura. Agora É. eu não levo mais queixa pra baixo, né? Eu tenho que subir queixa e levar informação. Isso é muito difícil numa mudança, né, de uma hora pra outra. Não é uma hora que você vira uma chavinha, nossa, agora virou. Então eu acho que a preparação, eu acho que é isso, é você identificar quem são as pessoas, porque assim, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Se você vai ficar ali, se você não vai, se você amanhã ou depois precisa sair. É identificar quem são as pessoas que têm esse desejo, né, de ascender dessa maneira mais vertical e começar um processo mais estruturado. Aí, nas empresas, procurar o time de RH, né, a galera que hoje se responsabiliza também para esse preparo. Não é só a função do líder comercial fazer isso. Né? Essa não é só a função dele é desenvolver, sim, mas ele não está sozinho. Acho que esse é um ponto legal também. Sim. Porque, às vezes, a dificuldade da liderança é porque essa não é uma expertise dele, né, em termos de competência, de formação de pessoas, né, para que ele faça isso sozinho. Ele precisa de apoio. Né? Então, ele tem que recorrer dentro da empresa nas áreas que são responsáveis, né? E cada empresa, às vezes, tem é o DHO, é o RH. Quem é que é responsável por esse processo? Para ajudá-lo, até para criar esse plano de desenvolvimento mesmo, para não jogar a pessoa ali na fogueira mesmo, né? É verdade. Vai lá e faz girar, né? Então... Uma outra coisa, né, pensando nesse desenvolvimento, a gente falou, né, sobre essa cultura de excesso da valorização da execução em detrimento da estratégia de desenvolvimento. Boa. Ela é crônica. E um dos pontos que, para mim, demonstra isso é quando a gente não liga para rituais. E tem muito time que fala, ritual é frescura, não, deixa eu ir para campo, deixa eu fazer, etc. E para mim, o trabalho bem feito de rituais, ele consolida a estratégia, ele dá direcionamento, prioriza melhor, Sim. identifica barreiras mais cedo, enfim. Como que você que já trabalhou tanto no desenvolvimento desses times e dessas lideranças, o que você considera boa prática para a implementação de bons rituais com times de vendas? Eu acho que, assim, modelo de gestão precisa existir, é isso. Né? Qual que é o modelo de gestão? E dentro do modelo de gestão estão os rituais. Então, você precisa estabelecer com o seu time, né? Qual que é a frequência de comunicação? Né? Como que a gente vai trabalhar alinhamentos que sejam mensais, semanais, alinhamentos da... Porque assim, quando você chega, né, no mês, você tem lá a meta X pro mês, acabou o mês, já começou de novo, né? É legal, comemorou, vamos lá, já zerou agora, né? Dia Saímos 1 do zera zero. tudo. Exato. A questão é como que eu, líder, consigo fazer alinhamentos, né, ali de maneira consistente com o time ao longo desse processo. Os rituais são, quais são as reuniões que a gente, né, os momentos que a gente se encontra para alinhamentos. Quais são os rituais que a gente faz, inclusive, no que eu acho que é muito importante, de celebração. Sim. Porque às vezes não dá tempo de celebrar, né? Porque é isso, dia 31 bateu a meta, vamos lá, dia 1º, galera, é o seguinte, que a gente até esquece de celebrar as conquistas ao longo desse processo. Né? Então eu preciso conseguir entender que é um desafio, porque assim, muitos times comerciais, eles estão muito espalhados, né? Você não está todo mundo no mesmo lugar, que você consegue reunir facilmente, então é remoto, né? Às vezes em lugares onde, por exemplo, uma conexão ruim, então nem sempre todo mundo está num lugar onde a internet é maravilhosa, que você consegue sentar todo mundo, então acho que um pouco do que você falou lá atrás, quando a gente tem que olhar para as pessoas e entender que existe regionalidades, existe, né, especificidades, nos rituais também isso precisa ser considerado. Qual que é a melhor maneira de eu conseguir estabelecer com o meu time uma frequência de encontros, de contatos, né, rituais de celebração, de alinhamento, de planejamento, que seja, exatamente. né? Então, assim, como é que vai ser toda semana? Tem empresas que é isso, olha, toda segunda-feira as pessoas não vão a campo. A galera fica em casa para planejar
o que vai acontecer. E resolver coisas administrativas e burocráticas. E vendedor tem que lançar relatório de despesa, tem que fazer um monte de coisa. Preencher o CRM. Preencher o CRM, né? Amém, Amém. Senhor, né? Então, assim, isso vai ser de acordo com o modelo de time que você tem e de negócio que você representa. Porque tem negócios que tem dias da semana que são muito menos produtivos do que outros. Então você, não é porque toda segunda, toda sexta, depende, não tem fórmula, sabe? Sim. Assim, mas eu acho que estabelecer, eu acho que pra mim, mais do que todos, assim, precisa ter rituais. Sejam eles quais forem. Adequados né? ao contexto da sua empresa. Exato. Né? Se vai ser, poxa, com todo mundo eu consigo uma vez por mês reunir. Tá ótimo. Mas individualmente você precisa estar ali, presente. Eu lembro que na pandemia, quando tudo aconteceu e que tudo fechou, e a gente começou a entrar em pânico, porque assim, né, o faturamento era zero, né? Porque tudo cancelado, né? Não era uma empresa digital, era presencial. A gente começou a perceber e vamos se lançar no mundo, né, dos treinamentos online, aquela coisa. A gente brinca que se a gente assiste os vídeos de 2020, a gente chora de rir, né? Porque a gente que a vergonha alheia, né? Mas era o que tinha na época, era o que temos para hoje. Mas na hora que você, né, para pensar como que as pessoas vão se adaptando aos novos modelos de acordo com o que elas têm ali disponível. Sim. E eu, como líder, preciso ter essa clareza. Né? Como que eu faço para as pessoas se sentirem apoiadas? Porque eu acho que tem um ponto, essa questão de planejamento, de modelo, porque assim, para mim é muito claro. A gente já vive num mundo caótico e complexo na maioria das vezes. Né? Isso para mim, eu acho que é um ponto. Se eu não tenho nada, nenhum processo, nenhum modelo, nenhuma rotina, um ritual que me dê ali, de alguma maneira, alguma referência, o meu nível de ansiedade faz assim, ó. Ele é absurdo, porque eu fico muito sem nenhum referencial do que se eu estou fazendo, se está dando certo, se não está. As conversas individuais, os famosos feedbacks. Eu preciso ter esse retorno. Sim. E sabe que também você falando isso, cada vez que você abre a boca, eu penso 5 perguntas. Que ótimo. Tá? Daqui amanhã. É uma conversa exponencial isso aqui, tá? Mas, quando a gente fala da profissão de vendas, há ainda muitos mercados ou perfis de empresas em que a profissão é vista muito no relacional, né? Puta, no relacionamento se ganha tudo. E relacionamento, gente, é claro que é importante. É base, né? É a base. É a base de não é tudo. básico, É o que te abre as portas, né? É o mínimo. Mas o olhar de técnica, de processos, de rituais, ele é tão importante quanto. É onde a gente consegue tirar a diferença da produtividade, é quando a gente coloca nossa atenção aonde precisa, quando a gente olha para trás, analisa o que deu errado para não fazer de novo, para por de aí repetir vai. aquilo que não funciona, né? E uma das maiores resistências nesse sentido é o bendito CRM. Sim. E eu sempre falando sobre... Eu passei por implementações de CRM, tanto na cadeira de vendas, quanto na cadeira de marqueteira, de executiva de negócios, enfim. Então, eu falei, já vivi todos esses cenários, mas a empresa, se você tiver uma empresa que implementou CRM e não teve nenhuma fricção, nossa, me levante a mão, porque eu não conheço essa empresa, case tá? de sucesso. Eu não conheço essa empresa. E o que eu percebi olhando para trás é que todas as vezes essa implementação, ela falha porque ela não conhece o profissional de vendas. Então, tipo assim, vem uma ferramenta maravilhosa, promete rios e fundos, e aí taca na goela. Fala, ó, gente, a partir de agora, aposente sua planilha, seu caderninho, vamos vencer, aqui tá o CRM. Via de regra, é isso que Perfeito. acontece. E aí, lógico, isso encontra resistência. Porque você fala, putz, o que é esse negócio aqui que vai me fazer perder tempo? Burocracia, Ninguém isso, né, na cabeça. O que por trás, não explica nem como isso vai facilitar, o que há de ganhos aqui. Ninguém explica nada, só fala, gente, a partir de agora, a banda toca desse jeito, vamos vencer. Só que ninguém vence, né? Todos perdem. E eu queria que você falasse um pouco sobre como tem já essa resistência intrínseca a algo que, em tese, é para gerar valor, só que só gera valor se todo mundo tiver junto, porque senão, por exemplo, se eu quero trabalhar com CRM, eu quero ter um melhor rastreamento do relacionamento com o cliente, eu quero agir de forma antecipada, eu quero definir as estratégias com base naquela informação que vem do mercado. Exato. Só que se eu não preencho, eu não tenho confiança nos dados que o CRM me gera, logo serve para nada, certo? Então, você trabalhando com o time de vendas, obviamente você já trabalhou e falou muito sobre implementação de CRM. O que você traz nos treinamentos, que você fala, seja com a liderança ou com os times como um todo,
de boas práticas para incentivar Legal. o uso intencional aqui, não porque me obrigaram, Sim, porque me tacaram. de perceber né? o benefício, né? Falou uma coisa muito legal. A gente tem feito, né, muitos projetos, grandes projetos que eu fiz ultimamente, falando de planejamento estratégico, que aí você entra na gestão da carteira, na gestão das contas. Ah, mas você vai para o varejo, lá quando a gente fala do B2C, tem também, de uma outra maneira, mas tem também. Lógico, é diferente de um B2B, mas tem. O que a gente tem feito e que, assim, para algumas empresas onde eu passei, eu percebi que subiu um pouco esse olhar, mudou um pouco esse mito de que o CRM, esse ranço, de que é só um problema a mais para eles perderem tempo. A gente conseguia atrelar o que o CRM traz nessa visão de planejamento. Então, como é que a gente fazia, né? Era sempre uma dobradinha. Era uma entrada da galera do CRM para explicar o que como funciona. Mas assim, não é explicar conceitualmente, porque aí é um monte de informação que não serve para nada. Na visão. É fazer com que os caras utilizem ali, né? E conheçam e mexam. E aí depois a gente entrava com a parte de planejamento estratégico, usando dados reais da carteira deles. E usando aquilo que o CRM, né? As funções ali que o CRM tinham, tanto daquelas que eu preciso preencher como vendedora, o histórico, como aquelas que o meu líder precisa utilizar para pensar na estratégia de desenvolvimento que ele vai ter comigo. Porque eu acho que são as duas coisas. E aí, como a gente fazia um trabalho muito prático, é o que a gente faz, inclusive, né? Ficava muito mais fácil para eles tangibilizarem aonde está me ajudando, então isso não está, talvez, melhorando, e que, inclusive, ajuda a direcionar a galera que cuida do CRM a pensar mesmo em melhores soluções, que é o que você falou, que tem a cara do time. Sim. Tem um monte de função que talvez para alguns times não faça sentido num dado momento. Você precisa ir também faseando, maturando, né? Adaptar e adequando, a linguagem, isso. Exato. Então, a gente foi conseguindo, né, entender o quanto que na prática isso ajudava. E tem uma coisa, Nuti, assim, é fazer com que o time, né, César e Nuti, com que o time perceba esse valor. Então, quando ele joga a informação lá, onde isso ajuda ele na hora que ele vai definir, né, a estratégia. Bom, então, tudo que você fez aqui, assim, amigo, você não vai guardar tudo na sua cabeça. Então, assim, 2 palavrinhas mágicas, frequência e sequência. Qual que é a frequência de contatos que você vai ter com o seu time? Com o seu cliente? Por que você vai falar com ele 2, 3, 4, 5 vezes no mês ou uma só? Então, estabeleça essa frequência com base em dados que você imputou no CRM, que você trouxe de venda, de volume, de potencial, né? Para que você possa definir o seu nível de efetividade. Sim. Ok. E aí ele começa a entender que uma coisa vai cruzando com a outra e vai ajudando. A definição, inclusive, do potencial, né? De crescimento, aquela coisa toda. E parece que é óbvio, né? Que ele falou aquela hora, César, que assim, é óbvio quando você fala de, né? Dados do CRM, que eles trazem informações para você definir estratégia. Não é óbvio. Né? Não é tão óbvio assim, porque às vezes quando você começa a mexer, é impressionante quando você fala, cara, eu não tinha percebido isso. Olha, eu tô vindo aqui 5 vezes no mês, mas é o cara que tem menor potencial na minha carteira. E tô deixando de falar lá com aquele cliente que eu precisava estar muito mais presente para conseguir conquistar espaço. Então, tem coisas que, assim, né, o CRM, uma coisa que eu sempre falo no treinamento, ajuda a gente a tomar decisões de maneira mais deliberada. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. E aí você vai alimentando, olha, isso funcionou por conta disso, isso não, você vai retroalimentando. Só que além disso, e aí você falou isso, né, um pouquinho antes, o líder precisa dar sentido a isso. Porque quer ver uma vez que a gente estava fazendo um treinamento na time de vendas, falando de CRM. Aí o vendedor levantou a mão e você fala, aí, né? Lá vem. E vem. Olha, acho que você tem toda razão, concordo. Mas posso falar uma coisa? Outro dia eu estava com o meu líder lá, com o meu gerente, né? Meu supervisor na rua. E a gente sentou para falar do cliente e tal, na pré-visita e tal. E ele virou para mim e me fez algumas perguntas que todas as respostas estavam no CRM. Aí quando ele me perguntou, eu virei para ele e falei, tá lá no CRM, você não viu? Eu falei, desafiando pessoas em empregos, né? Mas é isso. Cara, eu preencho. Na hora que a pessoa precisa de um dado, que ela sabe que tá lá, ela não vai olhar? E vai perguntar pra mim? Aí o que acontece? Eu, como líder, não reforço que realmente aquilo é importante. Porque é importante pra você se preparar, mas é importante pra eu me preparar pra falar com você também. Sim. Porque eu preciso sentar, vou sair com o César. Legal, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá os resultados daquilo que tá imputado. Se não tiver nada no CRM, já é um feedback importante que eu tenho que trazer. Não, teve um líder que eu conheci que ele usou a seguinte estratégia para implantar o CRM, exatamente o que você está falando. Ele pegou e fez o seguinte, olha, quem vier comigo com uma negociação para pedir a minha interferência, antes de vir na minha mesa, me manda a mensagem da negociação que eu vou olhar no CRM o histórico. Depois a gente conversa. Pronto, acabou. É isso. O que aconteceu? Automaticamente as pessoas se não tem já histórico, sabiam. vou olhar o quê, né? Não, se não tem, ele abriu o CRM, não tem nada aqui, então
Pra mim, a negociação tá na sua mão ainda. Agora, quando tiver no CRM, a gente vai voltar a conversar. Ou seja, é o líder, na verdade, fazendo parte da cultura, isso, César. você trabalhar com a informação e com os processos que existem. E isso dá fluidez, né? Isso dá uma tranquilidade, né? Diminui a ansiedade quando a gente sabe como as coisas funcionam. É isso. Né? Não adianta o marketing vir falar pra mim, você precisa usar o outro que lá. Se o meu líder não mostra que isso é valor, eu não vou usar. Eu vou seguir o que ele tá fazendo. Eu vou continuar andando no empirismo, né? Eu vou ser empírica. Vou no relacionamento, que foi o que você falou. Porque o relacionamento abre portas, mas não fecha negócio muitas vezes. Mas veja, o relacionamento se o relacionamento é um talento e uma força, você imagina essa força amplificada. Perfeito. Então a gente quer. Tô falando disso, tô botando de botar vitamina, whey, ó. Um whey potente, isso. entendeu? Você sabe que a gente já fez vários projetos, né? Eu e Carol, né, o Anciola, a gente construiu uma vez, né, um modelo de vendas, de gestão de uma grande indústria, que já tinha um resultado muito legal. A gente falou, cara, como é que eles chegaram até aqui? Providência divina. Dessa maneira. Se eles chegaram aqui assim, imagina. Com essa rotina estruturada. Eu falei, vão explodir. Né? Né? É isso. que acontece. Mas é isso. É isso que acontece. Porque você começa, né, ser mais efetivo. É a boa e velha história, né? Não quer dizer, o seu nível de esforço alto não significa resultado no final. Né? É só desgaste, frustração, porque é pior, né? Então, ou às vezes ter mesmo resultado com menos esforço. Também é isso, bom, é o mínimo, né? Quando ganho. você tem menos resultado com menos esforço, já é um super ganho. Porque você consegue tempo para olhar e buscar, né, outras possibilidades. Você consegue ter respiro para isso, né? Senão a coisa fica muito truncada, né? Olha, eu vou te falar que dava pra ficar mais. A gente tá numa série, eu e o César, de convidados, pessoas tão bacanas que daria pra ficar também, ó, ad eterno. Não vai ser a última vez que a gente vai te ver aqui, porque eu acho que dá pra trazer muito mais coisas sobre liderança comercial, sobre desenvolvimento de time de vendas. E pra gente finalizar este episódio, que a gente vai ter mais com certeza, eu queria pedir, né, diante da sua experiência, o que você traz para a nossa audiência, que é composta de profissionais de vendas, de negócios, de desenvolvimento, enfim, um conselho para bater a meta de vendas e um conselho para bater as metas da vida. Vai lá. Acho que quando a gente fala de meta de venda, né? Acho que um grande conselho. A gente fala que esse conselho fosse bom, né? Mas é isso. Acho que, como a gente veio falando, né, aqui ao longo desse bate-papo, bater meta de venda, você precisa unir a proximidade com o time, né? Pensando na liderança, e disciplina em processos e rotinas. Não tem como. Disciplina de execução precisa existir na área comercial. E junto com isso, a proximidade. Então, ter processo, dar treinamento, ter rotina, rituais é essencial. Mas, na minha visão, a grande sustentação para a performance acontecer está na proximidade com o time. Que é como eu pego todo esse processo e potencializo e direciono para cada liderado e liderada minha, né? Para que eu consiga, de fato, apoiá-los nesse processo de evolução e desenvolvimento. Né? Então, acho que essa proximidade junto com, né, os processos estruturados, ou mesmo assim, porque assim, nem tudo é ideal, mas aquilo que você tem hoje é usar da melhor maneira possível aquilo que você já tem disponível. Atrelado à proximidade com o time, bater meta de vendas, ela vai sendo que um processo, a gente fala de uma consequência natural, mas não é geração espontânea, tá, gente? Tem que fazer coisas, não vai acontecer sozinho. Né? Então, você precisa usar essa disciplina da execução junto com o conhecer as pessoas. Né? Então, se relacione, se aproxime, gere, né, esse impacto, mas é relacionamento com relevância, que é diferente do relacionamento por si só. Né? Quando a gente fala que liderança é interesse genuíno pelas pessoas, se aproxime genuinamente mesmo. Saiba o que elas querem, o que são desafios para cada uma delas, o que motiva cada pessoa do seu time. Porque a partir daí você usa o processo ao seu favor para ajudá-los no desenvolvimento. Então, para bater as metas da vida, eu diria que é disciplina de execução e proximidade do time. Metas de vendas, perdão. Para bater as metas da vida, eu acho que, principalmente nos dias de hoje, né, que é tudo muito incerto, a gente, né, vive numa ansiedade absurda, cara, é equilibrar, né? Acho que equilibrar o seu lado, né, emocional com o seu lado mental e físico daquilo que você deseja, né, entregar. E acho que lembrar, porque acho que isso faz toda a diferença, né? Que não adianta a gente estar entregando as metas de vendas. Se a gente não está conseguindo conectar, né, as metas da nossa vida, de tendo saúde, estando junto das pessoas que a gente ama e fazendo aquelas coisas que nos ajudam a ser reenergizados da melhor forma possível. Então, esse equilíbrio entre né, negócio e vida é o quanto que tem o propósito daquilo que você faz, o quanto você está atrelado ao seu equilíbrio, né, à sua entrega, ao que você acredita, a quem você quer ser.
e a maneira como você quer ser, né? E o que você quer fazer. Então, acho que as metas da vida, elas precisam passar por esse equilíbrio, né? E entendendo que você é uma pessoa única, não existe separação entre pessoa profissional e pessoal. É uma coisa só, gente. Então tem que buscar esse equilíbrio, né? De energia. Buscar harmonia, né, César? César tem ranço com equilíbrio. Harmonia, é tem que falar verdade. harmonia. Desculpa, Tá valendo, gente. tá valendo, Harmonia. tá valendo, tá valendo. Exato, Fica pra perdão. essa piada interna, fica pro isso, próximo A episódio. gente conta tá? depois. Mas é buscar essa harmonia mesmo, Mas né? É isso. É isso. Eu Muito diria. obrigada, rainha. Adorei essa prosa. Muito Obrigada bom, a Amanda. vocês, Obrigado. gente. por Obrigada, ter vindo Nute. comigo, Obrigada, junto comigo de César. novo. Estamos juntos. Obrigada. E siga a gente para mais episódios. Coloque aí, ativa o sininho, siga a Conecta, Bora. se torne um assinante, siga a gente nas redes sociais, que tem muito conteúdo bacana pra gente atingir as metas de negócios, É de isso. vendas e da vida também. É muito isso. obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigada, gente.